Síndrome de Hunter, uma doença rara, degenerativa e sem cura. Para este paciente, a qualidade de vida veio com a produção de um novo medicamento. A gente fez o uso como cobaia para ver se ela tinha efeito em humanos para ser aprovada. A pesquisa científica com humanos é permitida por lei, mas quando os estudos são concluídos, o tratamento normalmente é interrompido. Fiquei 4 meses sem usar o hidrosulfase, né? E me sentia mais cansado, precisava de mais horas de sono. Vou ficar um determinado tempo e pode retroceder tudo aquilo que eu usei, né? O Via Legal de hoje discute o assunto e mostra ainda. Esquema de corrupção em Pernambuco desviou milhões de reais que seriam usados na manutenção de rodovias. O Via Legal está no ar. O Via Legal de hoje começa mostrando uma história que, infelizmente, não é novidade no país. Ex-funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foram acusados de desviar milhões de reais dos cofres públicos. Um dos envolvidos chegou a usar materiais de construção e até mão de obra contratada pelo governo para construir a própria casa. Veja na reportagem de Alessandro Moura. Todos os dias, cerca de 60 mil carros passam pela BR-101 em Pernambuco. E, normalmente, a viagem não é tranquila. Os buracos na estrada acompanham o motorista por todo o trajeto. Além disso, faltam sinalização e equipamentos como passarelas. Com tanta dificuldade, o trânsito fica parado. A perda de tempo, o atraso, a peça do carro, tudo. Acaba com tudo. É um absurdo, faz mais de ano que está assim. E não é só esse trecho não. Lá atrás tem mais também. Neste ponto, os buracos são tão grandes que já tomaram conta até mesmo do acostamento. O espaço que deve ser usado em situações de emergência acaba trazendo mais perigo. A gente vai parar onde? Pneu caro, óleo caro e a gente perdendo pneu, estourando pneu. Ninguém toma providência, rapaz. Eu ando com todo cuidado, só falta botar o carro na cabeça agora. Todo dia a mesma coisa, horrível. Inclusive já bati aqui 2 vezes. Só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3.027 acidentes na BR-101 em Pernambuco. Desse total, 97 pessoas morreram. Em muitos casos, o motivo é a má conservação da estrada. Um problema antigo que só não foi resolvido porque o dinheiro destinado às obras ganhou outra direção. A suspeita de desvio de verbas públicas começou quando a Controladoria Geral da União analisou os contratos de manutenção firmados em 2009. Nós estávamos acompanhando os contratos de manutenção de rodovias do DENIT e percebemos o excesso de responsabilidade em cima de um único servidor. A princípio, ele estava fiscalizando 13 contratos, um montante de 370 milhões de reais. E isso não é uma situação comum, é muita responsabilidade na mão de uma única pessoa. A pessoa em questão ocupava na época o cargo de supervisor de fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Genivaldo Paulino da Silva. Mas em vez de controlar as obras, ele facilitava irregularidades, contratos superfaturados, pagamentos duplicados e serviços que nunca saíram do papel fazem parte da lista. Além do supervisor, o ex-superintendente do DENIT, Divaldo de Arruda Câmara, e o ex-supervisor regional de contratos, o Birajara Rezende, também foram denunciados. O maior contrato que foi fiscalizado desse montante de 370 milhões era o contrato de duplicação da BR-101 do lote 7. Esse contrato foi assinado originalmente num valor de 250 milhões de reais e sofreu aditivos, chegou ao valor de 350 milhões. No lote 7, especificamente, nós identificamos um superfaturamento da ordem de 67 milhões de reais. Para a Controladoria Geral da União, não resta dúvida de que os funcionários do DENIT favoreciam as construtoras Queiroz Galvão, Odebrecht, Barbosa Melo e Andrade Gutierrez. Tem um percentual específico que a lei determina de até 25% dos contratos para reajuste e a gente chegou a pegar contratos com 60%, 45% de reajuste por conta dessa ligação do servidor fiscal do contrato
com as construtoras, as empreiteiras contratadas. E essa reforma e essa construção não se operou na forma contratada. E foi se apurado que uma grande parte desses recursos foi liberado, não houve execução e foi desviado. A duplicação da BR-101 foi entregue, mas de acordo com a investigação da Polícia Federal, todo o material usado, desde a base até a pavimentação, é de baixa qualidade. Uma fraude que coloca em risco a vida de milhões de motoristas. Foi constatado através de laudos técnico-periciais que os carros que passam por esses locais, eles não têm a aderência necessária, porque o produto não é o produto propício para esse tipo de construção. Então, pode ocasionar diversos acidentes, inclusive porque não provoca o atrito devido entre esse material e o pneu do carro. O mais impressionante é que empresas contratadas pelo poder público forneceram areia, barro, brita, cimento e até os operários para a construção de uma casa que pertence ao supervisor do DENIT, Genivaldo Paulino. A primeira denúncia contra ele partiu de um servidor do departamento. O servidor simplesmente falou que um desses funcionários estava pegando todos esses materiais, levando para a construção de um imóvel particular. E o pior ainda, ele estava se utilizando até desses servidores dessa obra para fazer, então, essa construção desse imóvel, em que hoje é um condomínio fechado. A operação da Polícia Federal foi batizada de Casa 101. Nossa equipe esteve no condomínio onde hoje fica o imóvel construído com dinheiro público, mas ninguém nos atendeu. Todos os funcionários do DENIT envolvidos nas irregularidades foram denunciados e julgados pela Justiça Federal. Genivaldo da Silva, o dono da casa, recebeu a pena de 12 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e peculato. Divaldo Câmara foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão por peculato. Já o Birajara Rezende pegou 3 anos e 4 meses de prisão, que podem ser substituídos por penas alternativas. A Justiça determinou ainda a cassação da aposentadoria ou a perda do cargo público no caso de Divaldo Câmara e Genivaldo da Silva. A decisão também determinou que as construtoras encaminhem ao Ministério Público documentos relativos à contratação e remuneração de funcionários, guias de recolhimento do FGTS e da Previdência referentes aos últimos 8 anos devem ser analisados. Em nota, o DENIT informou ter instaurado um processo administrativo para avaliar as condutas dos acusados. O recurso público que foi liberado a partir de tributos pagos pelos cidadãos, ele simplesmente destinado a uma melhoria de rede rodoviária, que já é bastante precária, não foi utilizado para o fim social e foi desviado para essas pessoas que agiram com condutas corruptas. No Brasil, o uso de pacientes em pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos é permitido por lei, mas é claro, as regras são rigorosas. O Conselho Nacional de Saúde dita as normas para garantir a proteção dos envolvidos, mas em pelo menos um aspecto, as resoluções são polêmicas. Mesmo quando o resultado dos estudos é positivo, os participantes deixam de receber o tratamento no momento em que a pesquisa é concluída. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães qual tem sido a alternativa encontrada por quem depende de um novo remédio. Celso ainda era uma criança quando recebeu o diagnóstico de uma doença grave, a Síndrome de Hunter. A doença foi detectada dentro do Hospital de Clínicas em 1991. Mas claro que antes já se sentiam alguns problemas motores, algumas dificuldades, né? Mas a síndrome mesmo foi descoberta em 91, quando eu tinha 11 anos, na verdade. O distúrbio genético provoca deficiência ou ausência da enzima hidronato 2-sulfatase. É mais comum em meninos. Em alguns casos, os sintomas se manifestam logo nos primeiros meses de vida. O indivíduo já nasce com essa alteração genética e vai acumulando uma determinada substância no organismo, chamada mucopolissacarídeo, e essa substância, com o passar do tempo, vai interferindo na função dos ossos, do fígado, dos pulmões, do coração. E alguns pacientes, uma percentagem desses pacientes, também têm envolvimentos neurológicos. No caso de Celso, a doença provocou principalmente limitações físicas. A dificuldade para andar e a sensação de cansaço sempre fizeram parte da rotina.
Mas quando completou 23 anos, ele recebeu uma proposta que poderia trazer mais qualidade de vida. Foi convidado para participar de uma pesquisa com um novo medicamento. Na verdade, em 91, eu acredito que era tudo muito novo, até para a medicina, né? Tanto que a droga, ela foi começar a ser usada em 2004, que a gente começou a usar ela não era nem aprovada. A gente fez o uso como cobaia para ver se ela tinha efeito em humanos para ser aprovada. Os testes com o idursulfase foram patrocinados por um grande laboratório. Estudos com humanos são permitidos no Brasil, mas devem seguir regras do Conselho Nacional de Saúde. Esses critérios vão desde o paciente conseguir fazer algumas funções, por exemplo, um teste de caminhada, ele tem que conseguir executar um teste de caminhada, porque não dá para fazer um estudo com pacientes muito graves e nem com muito leves, porque senão o resultado ele pode dar índices falsos em relação ao uso da medicação. Celso tomou a medicação durante 4 anos e os resultados foram positivos. Senti uma energia maior, a questão de mobilidade melhorou bastante, exames mostraram diminuição de fígado, de baço, né? E creio que também muita coisa ajudou o psicológico, porque a partir dali se passou a ter uma esperança de ter alguma coisa, né? Após a última etapa do estudo, o novo remédio foi registrado e a venda autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem participou da pesquisa parou de receber as doses do laboratório e o remédio chegou às farmácias, mas o tratamento passou a custar R$ 115 mil por mês, para o desespero de Celso. Fiquei 4 meses sem usar o idursulfase, né? E me sentia mais cansado, precisava de mais horas de sono. Vou ficar um determinado tempo e pode retroceder tudo aquilo que eu usei, né? Para não suspender o uso do remédio, Celso acionou a justiça. Na ação, ele pediu que a medicação continuasse sendo fornecida por tempo indeterminado. Solicitação que foi aceita em primeiro grau. O laboratório recorreu ao TRF4, mas não conseguiu reverter a decisão. No caso concreto, o medicamento ainda não é fornecido pelo SUS. O custo de aquisição é muito caro. Então, me parece que o princípio da confiança está em primeiro lugar, que a pessoa tem direito de continuar recebendo o medicamento, pelo menos até que o laboratório, o Estado, o governo, chegue a um acordo, a um denominador comum, e quem vai arcar. Mas o certo é que o cidadão não deve ter que pagar esse medicamento, que é caríssimo e nem teria condições de cobrir com os seus próprios recursos. Para o desembargador federal que analisou o caso, o paciente que se submete aos riscos de uma pesquisa tem direito a continuar o tratamento quando a eficácia é comprovada. Uma vez que esses riscos ficam superados, uma vez que é demonstrado pelo próprio uso do paciente que o medicamento é eficaz, é justo que agora que o medicamento é comprovadamente bom, que ele continue recebendo depois de ter submetido a todos esses riscos aí, que no início ele não sabia, nem mesmo o laboratório sabia se o medicamento ia ter essa eficiência e teria algum efeito colateral indesejado, que já depois restou superado, né? Para este procurador da República, as empresas que usam pacientes como cobaias devem apontar o melhor tratamento disponível após o fim dos estudos. Com a finalização da pesquisa, ainda permanece responsabilidade, né? E, então, para, por exemplo, fornecimento de medicamentos que existam disponíveis para serem disponibilizados aos participantes de pesquisa, nesse caso, né? E depois, então, paciente, as empresas patrocinadoras têm essa responsabilidade de continuar esse fornecimento. Celso espera que, com a decisão, outras famílias não passem pelo mesmo drama. Isso pode beneficiar outros pacientes que também participaram de estudos e eu acompanho que seguidamente estão sem medicamento, né? Então, é uma vitória. E
Se você quer saber quais são as regras que devem ser seguidas por laboratórios em pesquisas com humanos, basta acessar este endereço. No próximo bloco, Universidade do Rio de Janeiro, que se negou a emitir o diploma de uma aluna, acabou condenada pela Justiça. Eu volto já. Não é de hoje que entidades de classe tentam obrigar empresas e instituições a contratarem especialistas. Em São Paulo, por exemplo, o Conselho Regional de Nutricionistas multou um abrigo de idosos que se recusou a incluir um profissional da área no quadro de funcionários. A instituição filantrópica não aceitou a punição e recorreu aos tribunais. É nesse lugar com muito verde, tranquilo e longe da cidade que fica a Associação de Amparo à Velhice do município de Registro, no interior de São Paulo. Aqui moram 17 idosos que ganharam conforto e melhores condições de vida. Desses 17, 90% são pessoas que eram moradores de rua, que não têm familiares, que não tem ninguém por eles. Os outros têm algum familiar, não próximo, é um sobrinho, um primo, um irmão, mas que também não tem condições de estar mantendo em casa. É o caso de Seu Canje, que recentemente encontrou um novo lar e uma nova família. Aos 93 anos, é o morador mais velho daqui. Não pode queixar nada, né? Tem que se agradecer, né? De acordo com Tatiana Cono, administradora do Lar dos Velhinhos, como a instituição também é conhecida, 12 profissionais cuidam dos idosos diariamente. Aqui a gente tem o cuidado com a saúde, cuidado com a higiene pessoal deles, com o convívio entre eles, ter amizade, é trabalhado isso quando chega um idoso novo para estar interagindo com os outros. A alimentação também exige cuidados especiais. O cardápio é sempre variado durante a semana. Os alimentos bem picados e cozidos, justamente para facilitar a mastigação. A dona Esther é cozinheira aqui do lar. O que tem para o almoço hoje? Hoje tem arroz, feijão, carne, 2 tipos de salada. E todos os dias assim, sempre assim, né? Sal, pouquinho, óleo, pouquinho, fritura quase não tem. O feijão bem cozidinho, tudo bem organizado, como se fosse na casa da gente, né? Mas para o Conselho Regional de Nutricionistas, esse esforço não basta. A entidade de classe passou a exigir do Lar dos Velhinhos a contratação de um profissional da área para fazer parte do quadro permanente de funcionários. A diretoria não cumpriu a ordem, alegando falta de recursos e, em pouco tempo, começou a receber a visita de fiscais. Veio uma fiscal do Conselho querendo saber se nós tínhamos nutricionista. Logicamente, nós não tínhamos. Ela nos deu um prazo de 30 dias para contratar. É impossível, porque o custo é muito alto. Passando algum tempo, fomos agraciados com uma multa enorme para nossas condições. Foi feito um recurso administrativo ao Conselho, foi indeferido. Na época, a multa de R$ 2.525 representava quase 20% dos custos de manutenção do abrigo. Para não entrar no cadastro de inadimplentes e nem ser obrigada a contratar um nutricionista, a associação decidiu recorrer à justiça. Propusemos uma ação declaratória de inexigibilidade e pedimos, com pedido de tutela antecipada, né, para que não houvesse inscrição dos dados do Lar dos Velhinhos nos cadastros de inadimplentes e para que a multa fosse declarada inexigível, né, anulada. No processo, o Conselho Regional de Nutricionistas afirmou estar cumprindo a própria resolução que obriga qualquer empresa fornecedora de alimentos a contratar um profissional habilitado. Como a norma contraria a legislação federal e, além disso, ignora o caráter filantrópico da instituição, os argumentos não foram aceitos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância e reconheceu a ilegalidade das cobranças.
Essa entidade se insurgiu contra essa determinação, entendendo ilegal, porque extrapolava o que a lei determinava. E, conforme foi analisado no processo, entendeu-se que realmente não havia essa exigência na lei. Então, a resolução não pode impor além daquilo que está na lei. Uma dor de cabeça a menos, eu falo para nós, né? Que a gente vai deixar de pagar esse profissional, porque se a gente fosse imposto, nós não teríamos recurso para pagar. Nós iríamos ter que ficar com a dívida, porque nós não íamos conseguir pagar. Que hoje o quadro de funcionário que nós temos já é difícil para manter mensalmente. Hoje, 30% das despesas da Associação de Amparo à Velhice do município de Registro são pagas com a ajuda do governo. O restante do dinheiro vem de doações e eventos que a entidade promove para continuar de portas abertas. Por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Arrumar outro lugar que nem aqui vai ser difícil. Já imaginou passar 4 anos na faculdade, pagar todas as mensalidades em dia, concluir o curso e não receber o diploma? Essa frustração quase impediu uma bióloga do Rio de Janeiro de conseguir o registro profissional e, o mais importante, um espaço no mercado de trabalho. O Rio de Janeiro tem cerca de 12 mil biólogos registrados. Uma carreira que tem atraído cada vez mais gente para atuar não só no magistério, mas também nas áreas de biotecnologia, saúde e, principalmente, meio ambiente. Hoje em dia, a área que tem crescido bastante, né, é a área de meio ambiente, por causa de todo o aspecto tecnológico, né, desenvolvimento, em que você tem que ter uma estrutura de desenvolvimento sustentável, né, a parte de impacto ambiental, tudo isso aí. E o biólogo, ele tem, né, amplitude para atuar nessas áreas. Fernando explica que para atuar no mercado de trabalho não basta ter feito a faculdade de Ciências Biológicas. Com o diploma em mãos, a pessoa recém-formada deve procurar a entidade de classe e fazer o registro profissional. Essa era a intenção de uma aluna deste centro universitário na Zona Norte Carioca. Mas na hora de retirar o diploma, ela teve uma surpresa. A instituição de ensino se negou a emitir o documento porque a estudante não havia entregado o certificado de conclusão do ensino médio. Uma pendência que, de acordo com a direção da faculdade, havia sido comunicada no momento da matrícula. A bióloga até tentou retirar o certificado na escola onde estudou na Baixada Fluminense, mas chegando lá, descobriu que o colégio não existia mais. Na verdade, não foi localizado até hoje o diploma. O diploma se extraviou. Em meio a tantos documentos, em meio a tanta papelada, esse diploma se extraviou. Mas a estudante tinha pressa. Como ela era estagiária em uma empresa e estava prestes a ser efetivada, levou o certificado de conclusão do curso superior até o conselho de classe e conseguiu um registro provisório. Ele tem 1 ano, renovar por mais 1 ano, né? Isso é o tempo até para a universidade emitir o diploma do graduado. O prazo acabou e ela continuava sem o diploma. Para não perder o emprego, a bióloga entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a prorrogação do registro provisório por mais 2 anos. O juiz federal que analisou o caso não só concedeu mais tempo, como condenou o centro universitário a emitir o diploma. Houve uma negativa em afronta total com a defesa do consumidor. A relação entre a aluna e a instituição de ensino é uma relação de consumo. A instituição teria que ter exigido essa documentação, o diploma de 2º grau, no momento de matrícula inicial, no momento que ela começou e ingressou na instituição de ensino, no momento que ela começou a estudar lá. Fazer isso quando a pessoa já passou por 4, 5 anos de estudo pagando regularmente mensalidades, tá? Fere deveres anexos que decorrem do princípio da transparência, ou seja, legítima confiança, lealdade, uma atuação refletida, né? O contrato educacional aí é um meio de ambos os contratantes realizarem seus legítimos interesses. O diploma, enfim, foi entregue à bióloga.
Ela recebeu uma carta, né, dizendo que ela podia comparecer à faculdade porque o diploma estava pronto. Quando ela recebeu a carta, ela já ficou muito feliz. Mas ainda assim, não acreditando, vou acreditar só quando eu pegar o diploma, né? Ela correu lá para pegar, chegou lá, pegou o diploma, me mandou uma foto na hora do diploma, assim, até brincou que agora eu vou poder comemorar meu aniversário. Estava perto do aniversário dela, falou, agora finalmente eu vou poder comemorar meu aniversário porque eu consegui o diploma, né? Que era uma coisa que preocupava muito. O presidente do Conselho Regional da categoria afirma que só existe um jeito de evitar que essa história se repita. Na opinião dele, o governo federal precisa ter um cadastro único que concentre informações de todos os estudantes do país. Seria fundamental esse cadastro nacional, né, em que todos os registros, né, tivessem centralizados, né, e você pudesse consultar isso. Então seria muito mais fácil, né? Ainda mais hoje, com toda a tecnologia, né, da parte de informática, eu acho que isso aí não seria tão difícil assim. O tempo que ele investiu, né, de estudo, né, muitas vezes financeiro também, e aí ele fica sem poder emitir, né, justamente seu registro e, na verdade, trabalhar. Né? E o conselho, né, na verdade, os conselhos de classe ficam nesse problema aí, porque justamente você fica preso a toda essa legislação. E como é que você vai emitir um registro se, na verdade, ele não tem o seu comprovante de graduação, né? O Via Legal fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!